Dorival toma nova atitude que irrita a torcida do São Paulo. Bora falar aí também sobre mais um jogador machucado aí no jogo de ontem, no gramado sintético, né? Impressionante aí. Vamos falar também sobre a partida, vamos falar também sobre Caio Paulista tretando com o torcedor, rapaz. Isso e muito mais você vai acompanhar aqui nesse vídeo. Se tá chegando agora, se inscreve no canal, dá aquela moralzinha de todo dia que você dá, tá? Se que não foi inscrito, se inscreve e deixa o like aí, pancada no like, que é muito importante. Belezinha, meu parceiro? Tranquilidade? Deixa o like, entendeu? Então vamos pro que interessa aí. Vamos para as notícias do São Paulo, e meu querido, vamos falar aí, começar falando sobre a entrevista coletiva do Dorival, porque teve um trechinho dele ontem, rapaz, que ele falou que a torcida ficou bolada aí com o que ele falou, tá bom? São Paulo que empatou com o Atlético Paranaense aí ontem na Arena da Baixada e 1-1. E ele falou sobre várias questões. Falou, obviamente, sobre a questão do time não ganhar fora de casa, que apesar do resultado ontem não foi ruim, não foi ruim não, tá? Não foi ruim. Nunca é ruim empatar com o Atlético Paranaense fora de casa, lá na Arena da Baixada. É sempre muito difícil jogar lá, apesar que o São Paulo teve bons resultados nos últimos jogos lá, né? Teve 3 vitórias aí, agora 2 empates, né? Aí com o de ontem e uma derrota nos últimos 6 jogos, contando com o de ontem aí já. Mas é aquele negócio, foi um bom resultado? Foi, né? O time não sofreu, foi um time seguro defensivamente aí. Porém, independentemente de ser um bom resultado, vai ter aquele gostinho amargo, porque o time até agora não venceu ninguém fora de casa, tá? E o que acontece? Vamos lá. Ele dá algumas explicações aqui, né? Ele falou o seguinte, abre aspas. Que não soe como desculpa, mas temos decidido vaga em competições nacionais ou sul-americanas desde minha segunda partida aqui. Minha estreia foi contra o América Mineiro, perdão. Depois, a segunda já foi contra o Ituano pela Copa do Brasil. E daí saímos para a Sul-Americana. E assim vai. Não tínhamos fôlego para 3 competições ao mesmo tempo. Uma competição se viu pressionada, o Brasileirão. Mas os resultados em casa foram positivos. Fizemos jogos bons fora de casa e detalhes nos tiraram as vitórias. Não vou ficar obcecado por isso, vitórias fora de casa. Quero que o time siga pontuando, tá? Vamos comentar que depois a gente continua aí, tá? Isso aqui que ele fala, né? Eu acho que, obviamente que, como ele botou, né? Que não soe como desculpa, mas acho que tem algumas coisas que é um fato. Primeiro, cara, que assim, se o São Paulo tivesse com todo o seu elenco à disposição aí durante toda a temporada, né? Desde que ele chegou aí, né? Com o assunto é o Dorival aqui. Desde que ele chegou, se tivesse todo mundo disponível, aí dava sim para jogar as 3 competições, né? Se tivesse Ferrarese, se tivesse Galopo aí, né, cara, e os outros monte que estão machucados aí, desde que o Dorival chegou, cara, só depois aí, né, beirando aí a final da Copa do Brasil, que o DM tava desvaziando, mas desde que ele tinha chegado, então, todo jogo do São Paulo tinha 10, tinha 12, tinha 14 desfalques aí, teve até jogo que tinha 15 desfalques, que foi o jogo contra o próprio Atlético Paranaense. No primeiro turno do Brasileirão, o São Paulo tinha 15 desfalques, voltando da data FIFA, né? Aí tinha a grande maioria, né, pô, tinha suspensão e tudo mais, mas a grande maioria aí é questão de lesão. Todo jogo o São Paulo tinha 10, 12 jogadores aí, porque estavam machucados, tá? Realmente não tem como, pô, focar 100% em 3 competições. Aí você tem que dar atenção especial para as Copas. Não tem o que fazer e isso é um fato, tá? Isso não é desculpa e nem é passando pano pro Dorival. Isso é um fato. E tem a questão, obviamente, da mobilização. Pô, você vai jogar um jogo, né, por exemplo, sei lá, contra o São Lourenço, que a gente passou, por exemplo, na primeira fase, na primeira fase do mata-mata da Sul-Americana. Tem toda uma mobilização, pô, jogo mata-mata, aquele negócio, cara, todo foco ali pra gente conseguir a virada que tinha perdido no primeiro jogo, né? Então, aí você vai jogar um jogo de Campeonato Brasileiro, é completamente diferente. Aí você vai com o time alternativo, com o time reserva, aí então é completamente diferente aí, e é muito difícil você focar, cara. É muito difícil, não. É impossível você focar em 3 competições, é impossível, não tem como você jogar 3 competições da mesma forma. Não tem como, cara, isso é um fato. Aí, o time que tem mais condições de levar as 3 competições aí, como é que eu posso falar? Com mais tranquilidade em questão de elenco, é o Flamengo único, nem Palmeiras, nem ninguém, é só o Flamengo, tá? O próprio Palmeiras também não tem elenco para jogar 3 competições aí.
né? Então é muito complicado, isso é um fato, não é nem questão de desculpa ou passar pano pro Dorival. Qualquer pessoa que tem um pingo de consciência sabe muito bem disso aí. Agora, se tivesse todo mundo disponível, como eu falei, Ferrarese, Galopo, todo mundo aí beleza, dá pra ter um time competitivo nas Copas, que é o principal, obviamente, e um time reserva aí pra jogar o Brasileirão aí mais forte, com esses jogadores que eu citei aí, por exemplo, mas não foi o caso. Não foi o caso aí. E essa questão que ele falou, tem vários jogos bons realmente fora de casa. Contra o Corinthians, contra o Flamengo, contra o Cruzeiro. Nem achei que foi uma grande atuação do São Paulo, que o time perdeu, mas foi o suficiente para empatar. Pelo menos eu consegui uma virada aí. Mas os jogadores foram muito mal nas finalizações aí e acabamos perdendo aquela partida aí, né? E aí, completando aqui, ó. Trabalho com uma equipe, não com 11 jogadores. Todos estão preparados. Se o jogador faz uma boa apresentação, não está garantido que será titular. Nem mesmo se fizer um jogo mediano ou regular, será descartado. Não tem nada disso. Entendi que essa formação seria a melhor para o jogo de hoje. E os jogadores deram uma ótima resposta, né? Já falando especificamente aí do jogo de ontem, porque, né, se a gente for olhar aí, a gente ontem não teve a gente for olhar o time titular completo. Não tinha o Arboleda, não tinha o Rafinha, não tinha o Lucas, o Caleri, quem mais? O Rames, se podemos considerar ele como titular, já ele vai ser, né? Então pode pôr aí também, apesar que ele entrou no segundo tempo aí. E o Caio Paulista que estava no banco, né? Então, do time titular, todos esses estavam fora aí ontem. Titular, tá? Titular aí. E do jogo do Palmeiras, do vexame contra o Palmeiras, para o jogo de ontem, que obviamente não tinha todos os titulares aí também, né? Do jogo do Palmeiras para o jogo de ontem, teve 8 mudanças no time titular do São Paulo, tá? 8, tá? 8. Eu acho que isso é um ponto importante, que mesmo com um monte de desfalque, com jogadores lesionados, suspensos, o Dorival ele consegue fazer times organizados e competitivos, mesmo com um time alternativo, tá? Como eu falei com vocês, aqui teve o jogo contra o Bragantino, o São Paulo empatou lá em 0x0, né? Foi aquele jogo que o Belém foi eleito melhor em campo na estreia dele. O Bragantino tá brigando pelo título brasileiro, o São Paulo empatou lá em Bragança por 0x0, fazendo um jogo competitivo com um time organizado. Acho que isso é um ponto importante que a gente tem que falar aqui e elogiar do Dorival, né? Mesmo com times alternativos aí, com um monte de ele consegue fazer times competitivos aí. Óbvio, contra o Palmeiras ele foi bem mal aí, obviamente, já criticamos ele aqui quando tinha que criticar. Mas esse ponto dele é organizar time, fazer o time até jogar bem, né, em várias oportunidades aí, mesmo com um monte de desfalque. Isso é um ponto importante que você tem que ser falado aí. Agora, vem o ponto aí, né, que a torcida do São Paulo ficou puta da vida com o Dorival aí, que é sobre a questão da postura. Aí, ele falou o seguinte, ó, abre aspas, que foi ele falando sobre a derrota, né, da postura e da derrota contra o Palmeiras, que foi de 5x0 aí. Ele falou o seguinte, abre aspas, o número preocupa, mas não valorizamos tanto quanto falam. Para mim o mais importante é termos a postura que temos tido fora de casa. Assim como em casa, com segurança e equilíbrio. Aqui, contra um adversário duríssimo, tivemos por muitos momentos essa postura. Em outros, o Atlético realmente acabou sendo superior, né? Repetindo, o número preocupa, que é sobre a derrota do Palmeiras, mas não valorizamos tanto quanto falam. Para mim, o mais importante é termos a postura que temos tido fora de casa. Aí que a torcida ficou maluca aí, né? Porque se você for olhar o jogo a postura do São Paulo contra o Palmeiras, a postura do São Paulo contra o Goiás, a postura do São Paulo contra o Vasco, que foi os últimos 3 jogos fora de casa aí, e de ontem aí também, né? Obviamente que a torcida vai ficar pé da vida com isso aí, né? Ele elogiar aí a postura e falar, pô, mas a gente vem tendo a postura aí fora de casa, né? Com segurança, com equilíbrio. Obviamente que vai suar mal aí pelos últimos jogos terríveis que o São Paulo fora de casa aí. Mas, na minha interpretação, ele tá falando do campeonato no geral. E no campeonato no geral, teve jogos muito ruins sim, como foram o último, como foi aquele contra o América, ridículo, o São Paulo conseguiu perder por lanterna, né? Agora acho que é o Coritiba aí, mas enfim, era a lanterna do campeonato. Com um jogador a mais, o São Paulo conseguiu perder. Outro jogo patético, nojento do São Paulo fora de casa aí. Mas teve vários jogos que o time foi bem, que o time jogou bem, que o time produziu. Agora, o Dorival não tem culpa que o Nestor perde um gol sem goleiro contra o Cruzeiro. A culpa não é dele, né? No jogo contra o Corinthians, o Dorival não tem culpa que o árbitro dá aquele pênalti ridículo do Rafinha no jogador do Corinthians. Ele não tem culpa que o árbitro marca aquela falta inexistente do gol do Caleri, né, que ele cabeceia
lá com o Fagner, tava dividindo com ele cabeceia, a bola bate na trave, o Caleri volta e faz gol, o cara marcou falta, um lance que foi completamente normal, não teve nada, né, um jogo que a gente poderia ter ganho, aí também seria o nosso segundo gol e abrir 2-0 e matar a partida, o Corinthians estava morto aí. Ele não tem culpa que no jogo contra o Flamengo, o Wellington Rato perdeu aquele gol no passe maravilhoso do Rames Rodrigues, na estreia do Rames, ele deu um passe pro Wellington Rato na cara do gol e tava 1-0 pro São Paulo, era só fazer o gol e matar a partida. O Dorival não tem culpa que o Rato perdeu aquele gol. Ele não tem culpa que o Michel Araújo fez aquele pênalti lá, que pra mim não aconteceu, né? Mas enfim, ele não tem culpa que o Michel Araújo fez o pênalti, que o árbitro marcou o pênalti, né? Que pra mim não foi. Então, em todos esses jogos aí, o Dorival foi bem, o time organizado, bem postado aí, conseguindo criar oportunidades. Esse é o trabalho técnico. Agora, a finalização não é com o Dorival não conclui jogada, né? Ele não defende, ele não marca, né? O trabalho dele é outro, é organizar o time, taticamente, ali fazer o time jogar bem, fazer com que o time consiga criar oportunidades. Esse é o trabalho do técnico do Dorival. Agora, concluir é com os jogadores, né? A decisão final é de concluir, né, dentro do campo é com os caras. E todos esses jogos aí, tá? O Dorival foi muito bem e o time, né, os jogadores aí foram mal. Como a gente citou, Flamengo, contra o Corinthians, contra o Cruzeiro, contra o Fortaleza, tá? Bem no início, quando ele chegou, o jogo, o São Paulo controlou a partida aí. Tem um jogador do Fortaleza expulso, tá? Aí, e logo depois o Rodrigo Nestor teve uma chance cara a cara com o goleiro do Fortaleza, ele perdeu também. Logo depois o próprio Nestor foi expulso aí. O Dorival não tem culpa disso, né? Sejamos bem sinceros aqui. Aí não é culpa do Dorival. Agora, quanto ao Palmeiras, achei que foi muita responsabilidade dele. Achei que ele foi bem mal na escalação aí, tá? Não é passando pano pra Dorival ou nada disso. São só fatos. Vários jogos que o time jogou bem, mas foi culpa dos jogadores. Na minha opinião aí, por todos esses motivos que eu dei, o principal culpado aí, por que o São Paulo não vence fora de casa do Campeonato Brasileiro? Pra mim, os jogos bons aí que o São Paulo fez fora de casa, os jogadores foram muito mal aí, e pra mim a responsabilidade maior são dos jogadores, e ponto final. E até pra ser justo aqui, tá, pra não ser hipócrita ou qualquer outra coisa, com o próprio Rogério Ceni no ano passado, o São Paulo fez vários jogos também que foram bons e o time foi muito mal aí. Quanto o Corinthians, na própria Arena Corinthians, na Arena Itaquera, lá no Brasileirão do ano passado, o São Paulo criou um monte de oportunidade no primeiro tempo, saiu vencendo o intervalo por 1-0 com o gol do Caleri e o time perdeu um monte de oportunidades ainda no primeiro tempo. Poder ter ganhado aquele jogo de 3-0 só no primeiro tempo e ter matado a partida. Eu lembro que teve um jogo contra o Ceará também no ano passado, foi 2-2, com o Dorival, o técnico do Ceará, inclusive. Aí o São Paulo fez um baita primeiro tempo, aí tava ganhando, tinha um gol do lado do Caleri, logo depois ele faz mais um, abre o placar, né? E logo depois o Arboleda vai sair jogando, dá a bola no pé do jogador do Ceará e acaba resultando em gol deles aí. Só dando exemplo, tá? Pra não ser justo, tá? Eu acho que o Ceni tinha que sair sim do São Paulo, aí que o trabalho dele em si era ruim, mas também já no ano passado com o Ceni tinha jogos que o time fazia até boas partidas, com boas atuações aí do Ceni, mas o time é muito mal aí, né? Pra ser justo, pra não falar que é só com o Dorival aí, porque já com o Ceni acontecia isso aí. Então acho que o principal culpado do time não ter visto fora de casa ainda é sim os jogadores. E não é nem passando pano, como eu falei pro Dorival aí, tá? Ele erra como qualquer treinador aí, errou também, como eu falei, principalmente contra o Palmeiras no Allianz Parque, naquele vexame. A gente critica quando tem que criticar o Dorival aqui, não tem problema nenhum. Mas acho sim que o principal responsável pro time não ter visto fora de casa ainda foi os jogadores. Porque jogos bons, boas atuações teve. Agora os caras pecaram nas finalizações aí, né? Fora erros de arbitragem que teve contra o Corinthians, que teve contra o time do Flamengo aí, tá, rapaziada? E, cara, ontem, né, mais uma vez aí, tivemos um jogador saindo machucado, que foi o Alisson, né? Mais uma vez aí no campo sintético. São Paulo voltou a sofrer com a maldição do campo sintético. Alvo de reclamações do técnico Dorival Júnior, dessa vez quem pediu para sair alegando lesão foi o meio-campista Alisson no início do segundo tempo, né? As críticas de Dorival Júnior aconteceram em razão das lesões sofridas no Allianz Parque, campo do Palmeiras, que também é sintético. O São Paulo viu quadros clínicos de Ferrarese, que teve uma lesão no ligamento cruzado do joelho direito, Galopo, lesão no ligamento cruzado do joelho esquerdo, o Wellington teve uma lesão aí no ligamento do tornozelo esquerdo, Rafinha com lesão no ligamento do tornozelo esquerdo, além de Lucas Moura com estiramento na coxa, que todos aconteceram no Allianz Parque, né? Então, ontem, mais uma vez, um jogador do São Paulo saindo machucado aí, alegando, dessa vez ainda a gente não sabe o que aconteceu literalmente aí com o Alisson ainda. Obviamente que hoje aí é segunda-feira, né? Os jogadores
vão se representar na Barra Funda. Ele vai fazer exame, né? E mais tarde a gente tem informação aí do que aconteceu com o Alisson, né? Mas ele alegou lesão aí no jogo de ontem contra o Atlético Paranaense, e é mais um caso, né? Citei vários aqui que teve no Allianz Parque, e ontem foi no estádio do Atlético Paranaense aí, que também é sintético. Inclusive, muita torcedor ficou se perguntando por que o Dorival mudou tanto o time aí do último jogo contra o Palmeiras, jogo contra o Atlético Paranaense aí. Teve 8 mudanças do último jogo para esse. 8, tá? 8 jogadores aí iniciaram a partida que não tinham começado contra o Palmeiras. O Arnaldo Ribeiro, né, que vocês conhecem aí também, né, grande jornalista aí, ele deu a informação de que já estava estabelecido isso antes do jogo contra o Palmeiras, né, de que ia entrar um time contra o Palmeiras e que ia entrar um time contra o Atlético Paranaense muito modificado. Por quê? Porque você bota um histórico muito grande de lesões aí em gramados sintéticos, e é a primeira vez na história do São Paulo que o São Paulo jogou 2 jogos seguidos em gramados sintéticos. Quarta-feira contra o Palmeiras no Allianz Parque e ontem na Arena da Baixada. Isso nunca havia acontecido aí na história do São Paulo. E o São Paulo, com tanta lesão aí em gramados sintéticos, o São Paulo já fez essa programação aí antes do jogo contra o Palmeiras. Vai entrar o time contra o Palmeiras, contra o Atlético vai ter muitas mudanças aí para evitar lesão ou diminuir, né? Acabou que ontem, infelizmente, o Alisson acabou alegando lesão e saiu aí no início do segundo tempo, né, cara? Complicada essa questão. Aí São Paulo não vem tendo muita sorte aí em gramado sintético, né? Complicado, tá? Bora falar agora sobre o Caio Paulista, rapaz, que tretou com o torcedor aí ontem, tá aqui, ó. Caio Paulista, jogador do São Paulo, discute com torcedores do Atlético Paranaense durante aquecimento. No intervalo do jogo entre Atlético Paranaense e São Paulo, aí pelo Brasileirão, disputado neste último domingo, ficou marcado por uma discussão entre o lateral esquerdo Caio Paulista e torcedores do clube paranaense. Em imagem divulgada pela TV Globo, Caio discute com torcedores, enquanto é amparado por outros jogadores do elenco. Os reservas do time faziam um trabalho de aquecimento no gramado. Você é bunda mole, disse o Caio Paulista repetidas vezes, tá? Foi o que ele falou aí, chamando o torcedor de playboy, né, de bunda mole. Esse bunda mole aqui, tenho certeza que ele aprendeu com o Arboleda, porque toda hora você vê o Arboleda na casa dele assistindo os jogos do São Paulo quando ele não tá em campo, aí brincando com os jogadores, chamando os caras de bunda mole, nos bastidores. É uma brincadeira que ele faz, né, chamando os jogadores aí, os amigos aí de bunda mole. Certeza que o Caio pegou isso aí dele aí, né, e o Caio chamou o torcedor do Atlético Paranaense, os torcedores do Atlético de bunda mole, de playboy, discutindo aí com os torcedores. Uma observação importante, olha só. Há uma pequena distância entre o fim das linhas laterais e o início das cadeiras da Liga Arena. Tanto que o Caio e os atletas do São Paulo voltaram a aquecer durante a segunda etapa, mas acompanhados de segurança, rapaz. Então é muito perto ali a distância ali, né, da barra lateral do campo ali, né, até as cadeiras. É muito perto, muito próximo ali. Teve que ter até segurança, né? Depois teve essa discussão aí do Caio com os torcedores. Eles voltaram a aquecer e com segurança, porque realmente é muito perto aí a distância, né, cara? Então, fica marcado aí esse jogo de ontem, né, por essa discussão aí do Caio Paulista com torcedores, tá? De início, cara, eu achei que era torcedor do São Paulo. Na transmissão, né, quando tava no ao vivo, quando tava acompanhando a partida, e saiu esse negócio de que o Caio Paulista tava tretando com o torcedor, discutindo, eu pensei que era torcedor do São Paulo. Falei, pô, cara, torcedor do São Paulo, velho, pô, beleza, o time tomou 5. Aí, mas, pô, chegar ao ponto de ficar discutindo com o torcedor, aí também não dá, né? Mas acabou lá, depois foi com torcedores aí do Atlético Paranaense. Menos mal, né? E, cara, só mais uma observação aí, rapaz, dá pra gente fazer, pra encerrar o vídeo aí, que eu acabei não comentando, né? A gente até falou no pós-jogo ontem aí do jogo, mas acho que a gente vem ressaltar mais aqui, quer destacar mais uma vez o Alan Franco, tá? Porque eu tento sempre ser muito justo aqui, né? Eu tava falando do Dorival, né? Elogiando ele quando tinha que elogiar e quando tinha que criticar. E a gente sempre tenta fazer isso aqui, tenta ser o mais justo possível com todo mundo. O Alan Franco chegou no São Paulo, ele foi muito marcado aí pelo aquele lance que teve entre São Paulo e Corinthians no Paulistão, no gol do Roger Guedes, né, cara? Que o Roger Guedes, a bola tá indo pra linha de fundo ali, em vez do Alan Franco tirar a bola, derrubar o Roger Guedes, jogar o Roger Guedes pro alambrado, fazer qualquer coisa, mas não deixar ele pegar a bola, ele não fez nada disso, né? Deixou o Roger Guedes, foi bem mal no lance, o Roger Guedes saiu dele, aí ele não fez a falta, não pegou a bola, não fez nada, o Roger Guedes pegou a bola, cruzou na área, o Corinthians fez o gol.
E ele ficou marcado por esse lance que acabou resultando aí na quebra do tabu do Corinthians aí. O Corinthians tinha 6, 7 anos que não ganhava do São Paulo no Morumbi. Daí com essa falha bizarra aí do Alan Franco, acabou vencendo o São Paulo no Morumbi por 2-1 aí, bem no início da temporada, assim, quando ele tinha chegado, ele ficou marcado, depois ele teve atuações ruins ali na sequência, porém já há muito tempo aí, ele vem jogando, há muito tempo, tá, não é de hoje não, há muito tempo aí, o Alan Franco já vem jogando super bem. Aí ontem ele teve uma grande atuação, para mim do sistema defensivo do São Paulo ele foi o melhor, tá com tranquilidade aí, tá, e ele, além de ser argentino, né, de não ser um cara brasileiro aí, além dele ser gringo, ele vem de um futebol que é completamente diferente do futebol brasileiro, que era a MLS. Ele jogava na MLS e veio jogar no Brasil. Então, além dele ser gringo, né, tem a questão de se ambientar aí com jogadores, com o clube. Tem a questão também do cara entender, né, cara, se adaptar ao estilo de jogo do futebol brasileiro, que é completamente diferente do que é na MLS, do que é nos Estados Unidos, né? Então, é sempre de bom a gente ser justo. Vem jogando super bem aí e já vi uma expectativa nele, né, cara, quando ele veio pro São Paulo, porque ele é um zagueiro que jogava no Independente, aí foi pra MLS e aí o São Paulo trouxe ele. Ele sempre foi muito elogiado aqui na América do Sul, né, pela passagem dele pelo Independente, né, cara, ele fez grandes jogos aí, né, eu lembro um jogo dele que ele fez muito bem contra o Flamengo na Copa Sul-Americana, que o Independente foi campeão no Maracanã, ele tava aí, né, teve um jogo também contra o Atlético Mineiro, que ele foi muito bem, que eu não lembro se foi pro Sul-Americano, se foi pro Libertadores, então ele teve boas atuações aí contra times brasileiros, e ele sempre foi muito elogiado, né, muito bem falado aí, e obviamente quando o jogador é bem falado, elogiado aí, sempre há uma expectativa. Ele começou muito mal, mas se adaptou aí, agora sim oficialmente ele se adaptou, e com jogos difíceis, né, cara, ontem foi um jogo bem difícil aí, e ele foi muito bem. Então agora sim a gente pode afirmar, Alan Franco tá completamente adaptado aí, e repetir de novo, né, não é de hoje, há muito tempo já ele já vem jogando muito bem, nem me lembro quando foi a última atuação ruim do Alan Franco aí, né, cara, contra o Flamengo no Maracanã, né, que a gente citou aqui agora, ele que jogou também foi muito bem, tá, cara, tem uns jogos aí bem difíceis, né, não foi jogo contra qualquer um em casa, foi, né, jogo em casa, jogo fora, aí contra times fortes, em ambientes aí, OX, ele foi muito bem, então é sempre bom a gente ser justo, né, cara, quando tem que criticar a gente larga o aço aqui, não tem problema nenhum, mas também é sempre bom a gente reconhecer aí, bem legal que ele vem dando essa volta por cima aí, porque você fala contra ele em definitivo, contratação, cara, você pagou uma bala nele aí, e agora ele vem respondendo aí muito bem, se adapta, né, rapaz? Então, só essa observação aí final para iniciar nosso vídeo. Se inscreve no canal aí, deixa o like, ativa o sininho. Valeu, tamo junto, até o próximo vídeo.